Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Doutrina Viva. Estamos no curso Educação Espírita Cristã, no nosso primeiro módulo, que é Evangelho e Doutrina Espírita. Hoje nós chegamos ao terceiro tema deste roteiro, terceiro e último, que é Educação Espírita, Roteiro de Autoiluminação. E para começar eu trago aqui uma passagem que é do Livro dos Espíritos, da questão 917, que diz que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. E um outro trechinho de Bezerra de Menezes, que foi uma mensagem recebida pelo médium Júlio César Grande Ribeiro em 1982, que dizia o seguinte: a missão educativa do Espiritismo às almas é tarefa por demais intensa, contínua e crescente, buscando revelar a verdadeira luz e estimulando a fé junto aos panoramas regenerativos da Terra, onde somente um mestre, que é Jesus, há de inspirar cada criatura em sua própria iluminação. Hoje nós trazemos então esse tema falando da doutrina espírita e da educação espírita como um roteiro de autoiluminação. E aqui, encerrando esse módulo, a gente já começa ao mesmo tempo a falar do papel do facilitador. A doutrina espírita, então, ela seria esse roteiro de autoiluminação. E a gente sabe que por toda a literatura espírita a gente vê que a iluminação ela é algo de dentro para fora. A iluminação a gente fala como uma consequência mesmo que física, que a gente observa em alguns livros, como por exemplo Voltaire, né? E que a gente sabe que a luminescência é uma propriedade do perispírito. Mas independente de tudo isso, mesmo que estivéssemos falando aqui de maneira metafórica, essa luz interior ela provém da reforma íntima, dessa mudança mental, dessa mudança de sentimentos que nós temos e que faz com que as coisas ao nosso entorno também se mudem, com que as energias ao nosso entorno se mudem e nós tenhamos aí uma outra condição. A doutrina espírita é, então, um roteiro para essa autoiluminação. Mas isso pode parecer de início um pouco controverso, porque a gente está falando aqui de facilitadores de estudos espíritas. A nossa formação ou o nosso estudo, ele geralmente está envolvido com grandes grupos, por mais que a gente saiba que vários desses conhecimentos partem de livros. Mas é nosso, né? Nós fazemos isso, nós temos reuniões públicas, nós temos reuniões do estudo sistematizado, nós estudamos muito coletivamente. E esse é um grande papel do facilitador, que é desenvolver habilidades para permitir que isso aconteça. Então, de que forma a doutrina espírita, sendo esse roteiro de autoiluminação, pode facultar, pode permitir que alguém, um facilitador, tenha um papel nesse meio de campo? É isso que a gente vai começar a discutir. E pensando que o facilitador não é professor. Professor no sentido tradicional do termo, no sentido antigo. A função do facilitador não é expor conteúdos. O facilitador ele não deve ser a fonte do conhecimento para aquele que vem até um estudo espírita. Ele deve, em vez disso, facilitar, permitir que as discussões sejam tidas durante o grupo, durante as reuniões de grupo. E isso não é também responder meramente perguntas. Esse não é o papel do facilitador. O facilitador, em vez disso, deve sempre primar para que as pessoas tenham acesso aos materiais, às fontes de consulta, e para isso é importante o seu preparo anterior, por isso é importante o seu estudo individual. Mas o momento em que o grupo está reunido, ele não é de mera exposição de conteúdos. O facilitador, em vez disso, deve ter inclusive por base que aquilo que ele estudou, aquilo que ele aprendeu, ainda que com auxílio de outras pessoas, se não for um estudo isolado, é uma experiência. Aquilo que ele entendeu da doutrina, que ele entendeu do Evangelho, é apenas a sua experiência. O Cristo falou por maneiras muitas vezes metafóricas, por parábolas. A doutrina vem trazer o ensinamento de uma maneira mais direta, mais clara, mas ainda assim nós não temos um gabarito. O que a doutrina espírita promove na vida de cada um é único, é singular. Então, ainda que o facilitador leia um determinado conteúdo, apreenda, estude em outras fontes, converse com algumas pessoas,
quando ele trouxer aqueles conhecimentos, aquele ensinamento para aquele grupo, ele terá um reflexo individual em cada pessoa. E se nós calarmos essas experiências individuais e as pessoas que frequentam os estudos estiverem numa postura meramente passiva, elas vão deixar de aproveitar isso. E a gente sabe que a educação dos adultos ela é feita em grande parte conectando aquele conhecimento, aquela informação nova a uma vivência própria. Isso a gente está falando de qualquer conhecimento que seja banal, quando a gente está falando de um novo país, quando a gente está falando de política, mas quando nós estamos falando da doutrina, que é roteiro de autoiluminação, é extremamente necessário, é essencial que aquele conteúdo que vem ser trazido, que vem ser debatido, que ele faça sentido para aquela pessoa que está ali participando do estudo. Então, o facilitador ele não é o professor que tem a função então de expor uma ideia, trazer um texto e simplesmente responder perguntas. O estímulo que ele deve fazer ao grupo é esse da discussão, do comentário, de um debate saudável. Não é para simplesmente contradizer as ideias. A ideia não é simplesmente aquela de criar antítese e uma tese, né? Não é que as pessoas se contraponham, mas para que as pessoas entendam a partir da conversa, a partir da exposição do que entendeu, aquilo que para ela vai fazer sentido. E o facilitador precisa também ter em mente que ele está num processo de construção. Então, às vezes, um conteúdo que ele leu e entendeu de uma forma, é o participante daquela reunião, que às vezes aquele que acabou de entrar no estudo ou na própria doutrina, vai trazer uma visão completamente diferente que vai passar a fazer um sentido especial. É claro que às vezes a gente pode pensar que para alguns assuntos, que muitas vezes são novidade para aquelas pessoas, isso não seja tão direto. Mas mesmo em estudos introdutórios, como o ESD, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que recebe pessoas que às vezes estão iniciando na doutrina, não têm qualquer conhecimento, nós temos temas ali como, por exemplo, Deus. Como falar de Deus, provas da existência de Deus, a providência divina, desconsiderando a experiência individual daquela pessoa que chegou. A gente pode ler quantos livros nós quisermos, toda a codificação e todos os principais autores subsidiários, que nós não vamos alcançar o sentimento daquele participante com relação a Deus. Então isso é algo muito próprio, algo que vai ser construído, independente da erudição ou da quantidade de informações. Aquele participante ele vai construir aquele sentido em si próprio e nós vamos aprender com isso. Então é claro que a nossa responsabilidade vai ser de trazer informações e trazer fontes seguras, mas como aquela pessoa vai entender e o que ela vai fazer, né, mentalmente para conseguir apreender aqueles conhecimentos é algo completamente individual. Então isso tira ao mesmo tempo de nós uma carga de que temos que ter todas as informações e ao mesmo tempo coloca no facilitador um outro papel importantíssimo, que é o de conseguir conciliar, é de colocar esse grupo numa postura harmônica em que as opiniões são consideradas importantes, elas são bem recebidas, elas são acolhidas e elas são aí de alguma maneira transformadas pelo grupo. Que pode ser que alguém que tenha lido o material previamente não tenha tido conhecimento. E aí vai uma outra questão. Enquanto roteiro de autoiluminação, a pessoa se iluminando, a doutrina também deve estar aberta a todas as pessoas. Então é extremamente importante que nós comuniquemos aquilo que nós temos de pano de fundo. Como eu cheguei até aqui com essas informações? Quais são as minhas fontes? Comentar com os participantes aquilo que eu usei para chegar até aqui, porque é um roteiro de autoiluminação, então isso depende dele. Muitas vezes, daquele participante chegar em casa e fazer uma nova leitura, comentar com alguém. Às vezes é só num segundo momento que aquilo vai começar a fazer sentido. Quantos de nós já não lemos um livro numa determinada fase, num determinado momento da vida, e às vezes muito tempo depois, quando nós nos deparamos de novo com o mesmo texto, a gente fala, nossa, mas eu não tinha entendido nada disso quando eu li da primeira vez. Então, por isso, é importante que seja construído esse processo, que é, de fato, o reino de Deus dentro de cada um de nós. Fazendo um link com essa questão do reino de Deus, eu trouxe aqui uma citação de Joana de Ângeles bastante interessante que faz esse enlace com os outros temas que nós já estudamos nesse módulo. Está lá no livro Ilumina-te e bem no prefácio. E diz o seguinte:
A busca, portanto, da autoiluminação é proposta inadiável para a conquista da harmonia interior, da plenitude, do reino dos céus na paisagem emocional dos sentimentos enobrecidos. Ilumina-te, pois, a cada momento, acendendo a sublime claridade do discernimento na mente e do amor no sentimento, a fim de conseguires a paz e os estímulos para a sublimação. Então é bacana como ela fala do discernimento para a mente e do amor para o sentimento. Traz de novo essa imagem que a gente várias vezes vê evocada das duas asas, né? Da razão e do sentimento, da razão e da moral, do conhecimento e da sensação. Então esses dois campos tão distintos, eles são desenvolvidos progressivamente. E essa fé raciocinada nos estimula a isso, para que a gente compreenda os fatos da vida, para que a gente entenda de que maneira nós interagimos com o plano espiritual, nós pré-existimos a essa vivência, nós continuaremos existindo, mas de fato a autoiluminação ela é algo próprio porque envolve o sentimento. Então de que maneira nós nos relacionamos com aquele dado, como ele faz sentido? Até mesmo processos mais básicos estão relacionados com a nossa sensação, com a nossa emoção em relação a eles. A própria memória, né? Os cientistas já dizem isso, que a memória ela está extremamente vinculada com a afetividade, com o que nós sentimos quando vivenciamos um determinado fato, que dirá algo tão intenso quanto o conhecimento da doutrina, que nós entendemos como esse roteiro de autoiluminação. E um outro trechinho de Leon Denis, no livro A Educação Espírita, diz o seguinte: o Espiritismo deverá reformular os padrões da educação humana, propondo-lhe novas metas, ajustando-lhe diversos procedimentos no relacionamento entre educador e educando, e com isso formará novas gerações de seres que estarão capacitados ao trabalho árduo da reconstrução da civilização. Então Leon Denis já coloca num patamar coletivo, né, enquanto missão coletiva da doutrina espírita junto da humanidade. E ele usou um termo aqui que nós, particularmente aqui do Doutrina Viva, gostamos bastante, que é o de educando e educador. Não mais tratando de professor e aluno. E você vai perceber que normalmente a gente evita termos escolarizados, como aula, como professor, como aluno, como escola. Para estudos espíritas, nós normalmente tratamos de termos como participante, facilitador, estudos, encontros de estudo, grupos de estudo, evitando aquele caráter de um mestre, né, de alguém que está numa condição superior e que é a fonte do conhecimento. Se a gente tomar por base hoje, sobretudo com tanto acesso à informação, com tantos livros espíritas, tantos deles disponíveis na internet, com uma facilidade incrível de acesso, uma pessoa hoje em dia que tem minimamente condições de leitura, ela tem acesso a diversos conhecimentos. Ela tem acesso a diversas informações que já não estão mais trancadas num cofre, né? Que não são mais de um grupo seleto, que não são ali de uma casta de iniciados, mas que estão disponíveis para todas as pessoas. O que faz a grande diferença atualmente, nesses tempos em que a gente é bombardeado de informações, é a qualidade dessas informações e de que maneira elas calam fundo no nosso espírito, né? De que maneira elas calam fundo na nossa essência, porque nós somos espírito, né? Não temos o espírito. Mas de que maneira elas calam fundo nos nossos sentimentos, como aquilo transforma as nossas vidas. E é isso que Leon Denis fala, preferindo o termo educador e educando, sabendo que o educador também está num processo contínuo, ininterrupto de autoeducação, de autoiluminação, de aprendizado, que parte muitas vezes das experiências daqueles que chegaram, às vezes mais novos, com menos leituras, mas que certamente têm vivências diferentes. Então, algo que eu consigo compreender hoje com a minha bagagem de vida, de memória, é muito diferente de alguém que tem uma trajetória diferente. E é isso que nós precisamos aproveitar nos nossos estudos presenciais coletivos. Essa diversidade de experiências, essa diversidade de entendimentos. Isso vai proporcionar o nosso crescimento. Se não fosse isso, bastaria que a gente tivesse as fontes de consulta, o roteiro e lesse cada um por si, né? E não é essa a nossa proposta. É uma proposta de mais do que estudar a doutrina, de vivenciar a doutrina.
Para fechar, nós temos ainda aqui uma citação que está lá no livro Palavras de Emmanuel. O autor é o próprio Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O espiritista ou espírita sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se for a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. E olha que bacana e que importante o papel do facilitador em estimular que essa iluminação dessa consciência aconteça. Quando Emmanuel fala isso, né, que é a mais importante de todas as tarefas, que é como a iluminação de um mundo, ele mostra a importância de nós mudarmos a nossa condição mental. Esse processo de autoiluminação, que é nada mais do que a reforma íntima, ele é algo único e é a finalidade maior do Espiritismo. Mais do que qualquer outra. Então, por isso a gente vai muitas vezes comentar que, estando preocupado com temas como, por exemplo, com aspectos como a quantidade de participantes, ou eventualmente até mesmo questões mínimas como a pontualidade, questão de minutos, ou se o participante lê o roteiro antes do estudo, não são aí questões pétreas, não são questões fundamentais, porque a iluminação da consciência é algo muito maior do que a simples capacidade de repetir um conteúdo, citar um autor, lembrar de uma data, citar quais são as obras da codificação. O roteiro de autoiluminação, que é isso que Emmanuel coloca como sendo a tarefa mais importante, ele pode precisar de uma diversidade de estímulos. Não só, às vezes, no momento de estudo em grupo, mas o que aquela pessoa vai levar. Às vezes permitindo que, por exemplo, uma pessoa abra seu coração ali, às vezes, durante um estudo espírita, para trazer algo que é uma vivência muito íntima e que tem plena relação com o que nós estamos ali estudando naquele momento. Isso, às vezes, mais do que aquele processo de libertação daquela pessoa, vai ser a iluminação de uma outra consciência, de outra pessoa que estava ali do lado, às vezes alheia àquelas informações porque simplesmente não fariam sentido. Bom, tudo isso a gente vê que é algo muito complexo. Certamente o grupo de estudos espíritas do qual você participa é diferente do que eu participo hoje e é diferente do grupo que você vai participar no ano que vem. Porque as pessoas mudam e ainda que sejam as mesmas pessoas naquele grupo, elas terão já perspectivas diferentes. E é esse o objetivo, é que a gente consiga mudar, transformar, primeiramente a nossa percepção, porque nós somos carentes disso, né? Não imaginemos que se a gente está numa função de facilitar, de ajudar que outras consciências se iluminem, nós já temos algo além disso. Nós sim somos os primeiros necessitados daquelas informações, daqueles conhecimentos e demais, daquilo que será trazido pelos participantes. Eu espero que você tenha gostado e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!